Boa noite, boa noite, boa noite a todos, a todas. Boa noite para quem vai chegando. Meu nome é Luan e hoje eu vou estar aqui mediando a entrevista, aula com o Instagram Pais Pretos Presentes. A gente sabe que tudo que envolve a população negra é mais complexo. E a paternidade não é diferente. A reprodução do modelo europeu não colabora com as nossas vivências. Estou vendo aqui, Cauê, boa noite, Cauê. Por que estão queimando tanto o babu? Racismo, que a gente tem que entender que nossa sociedade é racista, né? E tudo que preto faz, a galera chega pesado, bate mais forte. Nós não temos compreensão. Nós somos sempre alvos, né? E com o babu não está sendo diferente. O homem negro que do nada se tornou violento, se tornou um monstro. O homem negro que por muito menos virou monstro, enquanto aquele outro lá pior gritava com a mulher, falava cara a cara com ela, gesticulando. E apesar de toda a problemática que envolve ele dentro do programa, nunca foi chamado de monstro. Mas se Deus quiser, o paizão vai ficar hoje aí e a gente vai ter o primeiro homem preto campeão do Big Brother. Vou repetir, vai jogando o coraçãozinho para nossa live subir. Hoje vamos estar com o Instagram Pais Pretos Presentes. É um Insta que fala sobre paternidade e maternidade negra. Eu também quero muito que ele fique, Menezes. Eu quero muito, muito. Inclusive, o Pretitudes está fazendo fará um sorteio caso ele fique. Então, galera, vamos lá, G-Show, Gisele, que a gente vai sortear livros muito interessantes que pode colaborar muito para a vivência negra. Eu vou falar com ele aqui no WhatsApp, ele já deve estar chegando por aí. O nome dele é Humberto. Cadê? Valeu, Caio. Caio, pra quem não sabe, todo mundo deve saber. É o administrador da página, ele tá aqui falando comigo. Humbertão. Então, vou voltar a repetir. A gente vai hoje falar com o Instagram Pais Pretos Presentes. Vamos falar sobre paternidade negra. Vamos tentar entender como o racismo afeta a vivência do homem negro que é pai. Eu vou falar com o Humberto aqui agora. Ele já está por aí? Humberto, se você estiver, é só mandar o convite da live que eu já te invito. Cadê o Humbertão? Aqui, você, meu lindo. Um momentinho que eu já vou te chamar. Rapidão. Que eu aqui. Pronto. E aí? Tá me vendo? O sorteio é o seguinte. Opa! Humberto, a sua câmera. Aê! E aí? Como é que tá, querido? Tudo bom? Tudo bom, irmão? Tudo tranquilo, graças a Deus. Beleza. Quem é esse lindão? É o Apolo? É o Apolo, tamo junto. Rapaz! E aí, Apolo? Tudo bom? Apolo tá aí. Rapaz, bonitão ele, viu? Que menino bonito, Valeu, rapaz! Que menino lindo! Então, gente, ó, eu vou deixar ele se apresentar, que é muito melhor. Quem sou eu, né? Ele é... olha como eu resolvi te apresentar. Ele é o pai do Apolo, o marido da Tainá, Humbertão aí, do Pais Pretos Presentes. Humbertão, satisfação imensa ter você aqui. A gente sabe como é importante a gente entender as vivências negras, inclusive dentro da paternidade. E eu queria que você falasse um pouquinho pra gente quem é o pai do Apolo. Sim.
Na verdade, eu me apresento como idealizador do coletivo, mas ele nem foi bem idealizado, né? Eu fiz uma pergunta querendo saber quem conhecia pais pretos presentes, e aí surgiram várias pessoas indicadas por amigos e tudo, e aí deram a ideia de fazer um grupo no WhatsApp, né? E a partir desse grupo a galera foi chegando, foi dando dicas, foi se aquilombando, e a coisa tomou uma dimensão que eu nunca imaginei, que as irmãs entraram também, fizeram um grupo de mães, a coisa ficou assim, fora de série, assim, realmente eu não esperava que fosse acontecer um acolhimento tão bonito, uma coisa tão legal. E É, eu, por formação, sou professor, né? Então eu sempre trabalhei com crianças, mas como eu nunca fui pai, eu não sabia como é que ia ser essa experiência, então eu senti a necessidade de procurar outros irmãos e irmãs para me ajudar nesse processo. poxa, que bacana, que bacana. Como eu te falar, eu não sou pai, tenho muita vontade de ser. Para mim, criança é uma coisa maravilhosa. E eu vejo assim, né? Tipo, vejo o Apolo e já fico, caramba, quando será? Quando será? Quando será? Então, assim, eu quero saber isso. O Apolo, ele tem a ver com esse seu pensar em criar esse grupo? Foi com a chegada dele? Foi ali quando você descobriu que seria pai? Como é que Apolo despertou sua curiosidade? Como foi esse processo? Foi exatamente a chegada dele que me fez buscar pessoas para me ajudarem nesse processo, porque a gente sabe que o Brasil, infelizmente, é um país extremamente racista e eu não sabia como eu ia conduzir a criação de um filho aqui nesse país. Eu não tinha a menor ideia de como se faz isso, como fala sobre racismo com uma criança, quando se fala, se eu espero acontecer alguma coisa para falar, ou se eu já falo antes, como é que ia ser esse processo da criação dele. Então, a partir do momento que eu soube que seria pai, que foi um dia antes do Dia dos Pais, Bacana. eu eu quis procurar, sabe, pessoas que pudessem me ajudar nisso. E na minha família não tinha, assim, muita referência, porque a maioria dos meus primos, eles têm a pele mais clara. Então, eu não acredito que eles sofram muito racismo da mesma forma que quem tem a pele retinta sofre. Então, fiquei muito preocupado com isso. E eu posso dizer que foi a melhor coisa que eu fiz, sabe? Colocar a minha dúvida para fora. Porque isso atraiu várias pessoas que também tinham a mesma dúvida e a gente se ajuda mutuamente, a gente se aquilomba. E o fazer africano é justamente isso, é na coletividade. A gente não tem essa pretensão de ser o salvador da pátria sozinho, né? Esse perfil do homem provedor que faz e acontece, isso é uma coisa branca, né? Uma ideia da branquitude. Então, eu tenho aprendido muito com os irmãos a como conduzir o meu empoderamento, né? Então, foi um diferencial enorme essa ideia do coletivo. Apolo quer falar. Apolo quer Paulo quer participar. participar. Muito lindo. Mas então, então deixa eu tentar construir aqui uma timeline. Você descobre que vai ser pai e por falta de informação de ser um homem negro e ser pai, você busca contato com já pais negros para tentar ter uma ideia do que é ser um pai preto. Mas Perfeito. isso nasce fisicamente, WhatsApp, Instagram. Como é que você começa a mobilizar esse pessoal em torno dessa causa que é nobríssima? Começou assim, como um grupo de discussão no WhatsApp, e os próprios irmãos tiveram a ideia de se encontrar, né, de se Ah, ver. E aí foi muito legal, porque a galera se reuniu no Parque Madureira, que é uma área bem preta do Rio, né? Então, e junto com isso surgiram convites para a gente se reunir. Então tem um espaço aqui chamado Casa Preta, que é um espaço de acolhimento preto, onde estava se discutindo masculinidades. Aí me chamaram para falar sobre paternidade preta, para dar uma palavra sobre abandono parental. E aí tem também o projeto Avança Nega, que é muito forte aqui no Rio de Janeiro, da irmã Marcele Oliver. Chamaram a gente também para falar sobre o tema Ouvindo Nossos Irmãos. Então, nós homens pudemos colocar as nossas angústias, as nossas
inquietudes para as irmãs, e foi muito legal isso também, porque a ideia de masculinidade que a gente recebe, essa masculinidade europeia, eurocêntrica, é de um cara que não tem fragilidades, é um homem seguro de si, que sabe a que veio, que não tem medos, não tem anseios, é um cara que é bem resolvido, né? Mas a gente sabe que isso aí é balela, né? São máscaras que as pessoas colocam, quando na verdade somos todos humanos. Então a gente tem que aceitar as nossas fraquezas, e as irmãs são muito parceiras nisso. Esse evento deixou isso claro para mim, que as nossas irmãs são aliadas nesse processo de desconstrução. Infelizmente, a referência que eu tinha antes era do feminismo, né? E muitas irmãs feministas, às vezes, elas são levadas a ver o homem como uma espécie de opressor estrutural da mulher, quando, na verdade, isso não está na nossa estrutura, isso está na branquitude patriarcal eurocêntrica. Em África não tem isso originalmente. Então, quando o homem tenta ocupar um lugar grande nessa pirâmide social aqui no Ocidente, ele acaba querendo ocupar o lugar onde o branco está na pirâmide, que é o topo. Só que não adianta ter salário grande, alto, não adianta ganhar 5 dígitos, não adianta casar com branca, loura, dos olhos azuis, não adianta ter filho claro, que a branquitude nunca vai nos enxergar como iguais. E a gente precisa ter essa consciência. E eu só tive essa consciência através da minha própria vida. Porque nenhuma mulher olhava para mim, mulher branca, e quando eu abri o meu negócio, como meu negócio começou a prosperar, de aulas de inglês pelo Skype, pelo WhatsApp, e eu comecei a ter uma certa projeção, passaram a surgir convites, menina loura chamando para sair e tal, e aí eu percebi que não tinha nada a ver comigo isso, né? E é interessante que a gente tem exemplos disso. O pai do Ronaldinho, ele já era rico e, mesmo assim, as moradoras brancas do condomínio onde ele morava não queriam pegar o elevador com o pai dele. Ou seja, ser milionário não mudou nada o tratamento que ele recebeu. Então é muito importante que a gente perceba que essa ideia de masculinidade que a branquitude nos vende, desse homem que ganha e que se reafirma pelo que ganha, pelo salário, pelo contra-cheque, isso é próprio da branquitude, não é nossa. E a partir do momento que as irmãs me ensinaram isso, eu acho que o mulherismo africano ele foi central no meu processo de autodescoberta, no meu processo de detox, digamos assim, né? De abandonar esse padrão, né? Porque eu era terrível, sabe? Eu tinha várias mulheres, essa ideia de que tem que ter várias, de que número que é o que importa. Então foi preciso muito diálogo para desconstruir esses padrões. Então eu devo muito às irmãs, especialmente Catilça Ribeiro, né? A Zangeri, que são incríveis. A Morena Mariá também compartilha muita coisa legal, que elas tinham aqui no Rio um ciclo mulherista. E o mais legal para mim é que era aberto a homens, sabe? Eu nunca vi uma roda feminista onde o homem pudesse entrar, discutir, se abrir. O homem ali, ele é a persona não grata. Agora, o mulherismo nos acolhe, sabe? Nos recebe, nos ouve, tá disposto, sabe? A um trabalho conjunto. Então, eu posso dizer que, graças às irmãs, ainda hoje, no nosso coletivo, grande parte da atuação é feita pelas mães pretas. A gente tem vários grupos, né? O grupo dos pais pretos, das mães pretas, dos pais e mães pretos, no WhatsApp, onde eles trocam. E tem um grupo também de pais e mães brancos que têm filhos pretos, mas querem conhecer as questões da negritude para poder empoderar seus filhos. Afinal, se o cara é branco e adotou uma criança preta, como é que faz? Ele tem que ter alguma informação sobre negritude. Então, a gente abriu um espaço à parte para essas pessoas, de forma que todo mundo receba alguma forma de assistência ou acolhimento. E eu posso dizer que a força motriz do nosso coletivo são as irmãs. Então, é por isso que eu estimulo muito as mulheres a fazerem parte, a se aproximarem, porque a gente cresce muito através delas. Hoje mesmo, eu estava conversando com um pai trans e foi incrível ver a sensibilidade e ver como, na verdade, essa troca só não acontecia antes porque a gente não se abria para isso.
Uma coisa que começou por uma iniciativa despretensiosa, hoje é fruto de aquilombamento digital que alcança pessoas em diversos estados, países. Pela primeira vez eu entrei naquele Analytics lá da página que mostra de onde são pessoas que acessam o nosso espaço. Poxa, eu fiquei surpreso em ver que tem tanta gente da Angola, Moçambique, Cabo Verde com a gente. Eu fiquei assim impressionado. E eu pensei que a força do nosso coletivo tivesse central aqui no Rio de Janeiro, mas a Bahia está na frente. Muito legal mesmo, sabe? Nós estamos cruzando fronteiras. Opa, primeiro agradecer por essa sua fala, que foi completíssima, muito boa, muito boa. Você falou tanta coisa interessante que eu estou aqui tentando saber para que lado eu vou. Você falou da Bahia, eu sou daqui, sou de Salvador, já conheci o trabalho de vocês, eu me preocupo muito com essas questões do homem negro. Eu acredito que todos os homens negros que estão aqui ouvindo seu relato já se viram em sua situação em algum momento, né? Como preterido, como a gente está vendo aqui o Big Brother, né? Como o Babu se transformou em monstro por muito pouco. Exatamente. Como o estigma que o racismo nos impõe nunca é uma coisa benéfica. E aí você falou que, acho muito interessante, que esse negócio do homem poderoso, o homem que faz tudo, que resolve tudo, é uma coisa muito europeia. E eles construíram isso em nós, homens negros, por toda a questão de escravização. É uma coisa que não vem de hoje. A gente vem repetindo algumas coisas que a gente foi submetido durante anos e anos. Eu queria saber assim, como foi sua relação com seu pai? E se ela teve algum motivo, e se ela despertou uma preocupação para você repetir ou não repetir algumas coisas com o Apolo? Exatamente. A relação com meu pai foi central em tudo isso, inclusive na criação do coletivo, porque o meu pai era exatamente esse modelo patriarcal europeu de pai, que é aquele pai provedor. Eu tinha bicicleta, eu tinha videogame, tinha celular, tinha tudo do bom e do melhor, mas não tinha espaço para falar das minhas emoções, das minhas inseguranças, dos meus medos, dos meus sentimentos. Não havia esse espaço de troca para falar de emoções, porque eu não sei também as referências que ele teve nessa área. E essa questão também da objetificação da mulher era muito presente, já que eu vi meu pai trocando de namoradas diversas vezes e reforçando esse estigma, né, de que o homem, para se autoafirmar, ele deve ter variedade, tem que ter número, tem que ter muitas mulheres. E aí, inicialmente, eu tentei reproduzir isso. Quando eu precisei comprar, por exemplo, meu apartamento, eu trabalhei igual um louco para poder dar a entrada, que disseram que tinha que ter 17 mil reais para dar de entrada. Eu trabalhei igual um louco, consegui aquilo e me senti vencedor, mas ao mesmo tempo me sentia vazio, porque eu não era completo. E a mesma coisa aconteceu nessa área das mulheres, né? Eu lembro que o momento mais forte, né, o maior impacto na minha vida nesse sentido, foi quando eu estava saindo com 5 pessoas ao mesmo tempo e me sentindo mal por dentro, como se eu estivesse sem coração, sem alma mesmo, né? Então, eu vi que quando eu faço mal a uma irmã, quando eu minto para ela dizendo que eu estou apaixonado por ela, mas na verdade só quero fazer sexo, eu estou agredindo a mim, porque ela é igual a mim, nós somos um. Ubuntu não é uma frase de efeito, não é algo assim bonito, né, para botar em chaveiro, é uma realidade. A africanidade nos une todos como um só. Então eu percebi que a razão de eu estar mal, como eu estava me sentindo, principalmente se devia eu estar tentando me encaixar num modelo de masculinidade que não me pertence, que não pertence à minha origem. E quando eu estudei sobre mulherismo africana, eu vi que realmente eu me encaixei em tudo que eu li ali sobre descarrilamento. Falei, caramba, eu estou fora do trilho mesmo. É exatamente isso que está acontecendo comigo. E foi justamente o que meu pai me passou, esse modelo errôneo, né, do que é ser vencedor, né? Então,
a partir do momento que eu entendi isso, eu passei a procurar outras pessoas que tinham essa mesma visão, ou estava tentando cultivar essa visão, e passei também a me afastar de quem estava querendo me levar para essa visão que eu estava justamente procurando me livrar, me abandonar. Então, esses homens que reforçam isso, alguém disse que não está ouvindo. Não sei se foi a minha internet que falhou, será? Aqui está perfeito, aqui está perfeito. Ah, é? Está perfeito. Ah, sim. Então... Não, só, pessoal, alguém mais não está ouvindo? Porque para mim está muito bom, está muito nítido tudo que você fala. Ah, é? Então tá ótimo. Voltou, legal. Então, eu percebi que é um caminho de mão dupla. Não basta só você buscar a africanidade. Você tem também que evitar o Ocidente. Porque senão não adianta. Por exemplo, eu tinha um amigo, quando eu estava noivo, ele me chamou para conversar e tal. Aí eu fui lá no bar encontrar com ele. E aí, no meio da conversa, ele falou, pô, vamos subir ali para relaxar. E aí, perto desse bar que a gente estava, tinha uma casa de termas. E eu pensei, caramba, esse cara é mais velho que eu. Eu vim aqui esperando conselhos sobre casamento, dicas sobre vida familiar. E aí, quando termina a conversa, o cara me chama para uma terma, sabe, para ver garotas de programa. Aí eu percebi que não tinha condição de eu buscar uma centralidade africana e, ao mesmo tempo, cultivar esse tipo de amizade. É impossível, não dá. É igual água e óleo, não se mistura. Então, é importante, se a gente perceber que não dá para desconstruir alguém, que era o caso desse meu amigo, por ser mais velho que eu e mais experiente, ele está num caminho que ele escolheu estar. Ele não é como alguém que está com a mente embranquecida. Então, quando uma pessoa simplesmente tomou uma decisão, eu acredito que a gente deve fazer... Deu uma paralisada aqui. Aqui tá tranquilo. Legal. Sua fala, mais uma vez, muito boa. E eu anotei aqui algumas coisas que eu queria, falar. A primeira, você citou a Asa. E a Asa, ela falou uma coisa aqui pra gente na última live, que isso fica em minha cabeça, que ela fala assim, que ela todo dia acorda despida do Ocidente. Mas toda vez que ela vai dormir, ela já está vestida novamente do Ocidente. E eu acho que isso é um exercício perfeito para todos nós fazermos, porque você não vai se despedir, você não vai se despir do dia para a noite. A desconstrução, ela não ocorre, como passe de mágica. Ela é gradual. É verdade. Outra coisa que você falou que eu gostei muito, eu tive esse insight agora, que, tipo assim, e para mim ficou muito óbvio, que assim, a partir do momento que você mente para sua irmã negra, para poder ter relação sexual, fingindo afeto, você cria nela barreiras que no próximo relacionamento dela vai criar mágoas. E que essa mágoa dela vai magoar outro irmão, e com isso serão só negros magoando negros. Então fica tudo muito... fica muito rancor. Então, é como você mesmo disse, o racismo e o eurocentrismo é tão perfeito que eles nos oprimem de várias formas, de vários locais. E uma coisa que você falou também bastante é que é sobre essa masculinidade, tóxica e tal. Eu não tive pai 100% presente. Então, eu não tive muito disso, de, não sei o que, sou um homem da... Muito pelo contrário. Minhas maiores referências são minha mãe, minha avó e minha tia. E eu vejo que no Brasil, que o racismo é estrutural, é estruturante, o negro, de maneira geral, ele adquiriu aquela reputação de que faz filho e abandona. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre esse estereótipo e a que ponto o racismo reforça essa imagem do homem negro. Perfeito. Esse estereótipo, ele começa principalmente pela falta de referências que a gente, especialmente nós, homens negros, não temos. Por quê? Porque a branquitude, aqui no Ocidente, a gente não tem lugar de existência. Essa que é a verdade.
O homem negro, ele não tem... ele é despido da sua humanidade. Não se enxerga a humanidade no homem preto. Então, quando o homem preto é alguém da branquitude, ele é alguém quando ele se encaixa em algum estereótipo racista. Então, quais são os estereótipos racistas que tem aí para o homem negro? É aquele de violento, que é um cara que vai chegar, vai resolver na pancada. É aquele que tem várias mulheres, que é o cara que arrebenta, né, a boca do balão com a mulherada, é o cara que é garanhão. É aquele cara que tem um pênis enorme, que ele aterroriza na cama. Então, o homem que se cansa de ser tratado como um indigente, que se cansa de ser invisível, ele, às vezes, por fraqueza, ele resolve, quer saber, já que para ser alguém eu tenho que vestir uma dessas capas, então eu vou vestir um negócio desse aí. Aí ele vai lá e namora uma loura, ou ele vai lá e transa com todo mundo do bairro, ou ele vai lá e entra, se envolve num crime. Eu conheço pessoas que se envolveram em assaltos, em crime, porque disseram que o cara brabo é o cara que vai lá, rouba, faz e acontece. Porque o cara teria alguma agência. A Asa Angeli fala muito nisso, que o que nos faz nos sentir vivos é ter agência, você ser agente daquele caminho que você escolheu. E como você não consegue ser agente para coisas positivas, que é para sua autoidentidade, para sua autodescoberta nessa sociedade racista, o jeito é você pegar o caminho da ladeira abaixo, que esse é mais fácil. Você vai lá e escolhe uma forma de se deteriorar que esteja mais acessível. Não é à toa que a população negra é a população que lidera os moradores de rua, lidera as taxas de suicídio, taxas de alcoolismo, né, de overdose. Nós somos líderes em tudo que é autodestrutivo, né? E isso por quê? Porque a gente busca uma humanidade, a gente busca uma forma de ser reconhecido enquanto pessoas. E, infelizmente, o lugar que a gente tem nessa sociedade racista é algum lugar vinculado à autodestruição, porque é isso que o projeto, né, do eurocentrismo visa. É o fim do homem negro, né? Então, a gente não tem como se situar buscando se encaixar nesses padrões de branquitude que essa sociedade dá pra gente. Isso qualquer homem vai chegar a essa conclusão em algum momento da vida dele. Por mais embranquecida que seja a mente dele, só não mostra que simbolicamente a gente nunca vai ser visto como iguais pela branquitude. Então, quem lê Pele Negras e Máscaras Brancas acaba percebendo que não adianta se misturar, que eles nunca vão ver como igual. E é verdade. Não adianta, não tem Fanon é divisor de águas. É isso que eu... Fanon é divisor de águas. E só para falar, você puxou isso, ó, vale lembrar que o homem negro é o que é mais assassinado, é o que tem a maior taxa de suicídio, é o que é a maioria em situação de rua, são os mais encarcerados, maior taxa de desemprego, maior taxa de trabalho infantil, maioria de crianças em situação de trabalho escravo são negras, e os homens pretos também são a maioria dos analfabetos. Ou seja, o homem negro tem... É estatística ruim, nós estamos no topo, infelizmente. E infelizmente nós somos exceção, né, Humberto? Infelizmente. Com certeza. E é isso também que é problemático, que é quando você vence, né, entre aspas, né, quando você começa a ter um salário diferenciado, você passa a se ver como alguém que venceu. E, na verdade, isso é uma mentira, né? Porque se você não está conectado com a tua ancestralidade, você não venceu nada, né? Você só está perdido. Outra coisa, eu tô vendo muito comentário aí da galera falando, olha, eu preciso de referência, onde é que eu consigo referência, onde é que eu posso ver coisas sobre paternidade preta, etc. Gente, vocês têm que ir lá no @paispretos e seguir. Lá vocês vão achar tudo. E eu tenho certeza que Humberto, caso vocês queiram alguma informação mais específica, pode chegar lá no direct, trocar uma ideia, ajudar, porque aqui, ó, no Instagram de gente preta, ninguém ganha dinheiro. A gente faz isso para alavancar a comunidade. Então, com certeza. Eu tenho certeza que... Por favor, pode falar. No nosso link mesmo do perfil do nosso Instagram, já tem um link de cadastro lá para você entrar nos nossos grupos. Tem grupo no WhatsApp, grupo no Telegram.
E o Telegram é legal que quando você bota um arquivo lá, mesmo quem entra depois no grupo pode acessar. Então eu estou subindo todos os livros que eu tenho, livros pretos, para lá, porque eu acho que é muito importante esse conhecimento não se perder. Mas respondendo a pergunta, se eu tivesse que indicar um livro, eu acho que, como o nosso cerne, né, em termos de África, é o coração, é o sentimento, é o que a gente tem de mais sublime, eu acho que O Espírito da Intimidade é uma das leituras mais chaves para a gente poder se encontrar. Deixa eu dar o Apolo aqui para minha esposa, para ele poder... Que pena! Tá na hora do Apolo dar bye-bye. Tchau, Apolo. Boa noite, viu? Isso é muito lindo. Tchau. Um momento, já volto. Tranquilo. Então, gente, a gente está aqui com o @Pais Pretos. O nome dele é Humberto. Ele é um cara super antenado nessas relações de paternidade, sobre questões de africanismo. Vou falar aqui coisas interessantíssimas que já foram ditas. A gente já falou sobre aquilombamento, abandono paternal, ancestralidade, como a ancestralidade negra influencia essas questões. A gente já falou sobre mulherismo africano, como o mulherismo africano pode ajudar a nós, homens negros, a nos compreender melhor, algumas diferenças entre o mulherismo africano e o feminismo negro. E agora, voltou aí o paizão do Apolo, Humberto. Então, Humberto, você falou de várias questões, né? De como o racismo afeta o homem negro e como o homem negro vai transferir toda a carga para sua prole, ainda que conscientemente. Eu conversando, né? Eu tenho umas primas muito novinhas que estão agora fazendo vestibular, 17 anos, e numa roda tava elas, meus tios e eu sou ali no intermediário, a gente estava conversando sobre geração. E aí tá naquela brincadeira de não, minha geração. E minha prima falou assim, a minha geração tem uma consciência muito grande sobre saúde mental. Como a minha geração aceita a terapia, aceita coisas que até ontem eram tidos como é doente, é maluco e tal. Eu queria saber de você, Humberto, duas coisas que eu acho que estão meio atreladas aí. Saúde mental e quais são as principais diferenças que você vê no Humberto filho e no Humberto pai. Com certeza. Eu lembro que no coletivo, quando a gente começou, um dos primeiros pais que deu um relato, que se abriu com a gente, ele estava falando justamente da perda da filha dele, de meses que ela faleceu. E todas as pessoas que vinham trazer um consolo, uma palavra, só se dirigiam à mãe da criança. Ninguém dava um abraço nele, ninguém dizia algo para ele. E aí esse pai deixou áudio assim chorando no grupo e eu fiquei assim impressionado com aquilo, porque aquilo mostrou que mesmo entre negros, o racismo, né, o auto-ódio, leva a gente a não enxergar a humanidade do homem preto. Então, a partir do momento que eu descobri que estruturalmente a sociedade não me vê enquanto ser humano, eu percebi que é responsabilidade minha resgatar essa humanidade, né? Porque no Ocidente você não consegue isso. Um menino com 10 anos, um filho seu, se você deixa ele solto, por exemplo, num shopping, e ele entra numa loja, o segurança já quer levar ele, achando que ele é um menino de rua, que está ali para roubar, simplesmente por ser negro. Então a gente não tem nem autonomia de ir e vir aqui nesse país, desde pequeno. Então, quando você percebe isso, você percebe que é preciso fazer um esforço consciente para buscar essa saúde mental, porque socialmente não vai dar. Não é à toa que a gente vê os nossos irmãos e irmãs imersos no alcoolismo. As pessoas colocam isso como uma coisa legal, uma coisa bacana, mas se você parar para observar, você vai ver que quem toma um porre de cair não pode estar bem, cara. Não tem condição de uma pessoa estar realmente se divertindo e curtindo enquanto ela vomita caindo numa calçada. Eu, pelo menos, não consigo pegar
esse Principalmente quando é link, né? recorrente, né? Exatamente. E isso também vale para as drogas, né? Ilícitas, enfim. A gente está muito sedento de companhia, sedento de atenção, sedento de amor. E isso não é algo que indique fraqueza ou fragilidade. Isso está na nossa essência ancestral, porque a ancestralidade africana, ela reside no coletivo. E tudo que eu vejo na minha vida em termos de conquistas veio justamente no link com outras pessoas, na conexão com outras pessoas. Foi assim com a minha escola, né? Eu estudei numa escola onde eu só consegui entrar porque a minha madrinha me colocou no sorteio dessa escola. Depois eu entrei num curso de inglês porque minha madrinha pagou, minha avó ajudou, meu tio. Ou seja, a família veio junto para que eu pudesse me tornar alguém. Então, até o meu casamento, pessoas me orientaram, me aconselharam, me falaram. Quando eu fui abrir o meu negócio, foi uma irmã também que sentou comigo e me deu dicas de como abrir um alvará, como é que eu faço isso, como é que eu começava um CNPJ, nota fiscal, boleto. Tudo que eu conquistei e tudo que eu sou é fruto da coletividade. E a terapia foi mais uma dessas questões que me fizeram me tornar ainda mais aberto à desconstrução. Porque na terapia eu vejo que várias coisas que operavam em mim na minha infância, ainda hoje determinavam meu comportamento, a minha percepção sobre a vida, sobre o mundo. Eu vou dar um exemplo só para não parecer que não ficar muito abstrato. Não, tá A ótimo. minha mãe, por exemplo, a minha mãe ela foi empregada doméstica durante anos, então eu morava no quartinho, né? Eles chamam de quartinho de empregada, né? Eu sei que é um termo muito colonial, pejorativo, até escravocrata para alguns, mas é como se chama, né? Quartinho de empregada. E aí é onde eu ficava. Então, isso teve um impacto, obviamente, na minha autoestima. Se você tem que pedir permissão numa casa para você fazer qualquer coisa simples, como ligar uma TV, jogar um videogame, tomar um refrigerante, como é que depois, mais velho, você vai chegar, por exemplo, numa mulher que você achou atraente e dizer para ela o que você está sentindo? Como é que você vai tentar um emprego que você acha que tem a ver com a sua cara? Como é que você vai se ver sendo um pai de família, né? Tendo uma esposa, um filho, se você não tem referências nem na TV, né? Você não vê nas novelas, nos filmes, nos seriados, uma família negra funcional. Hoje em dia você ainda vê algumas, né? Alguns seriados, mas eu sou da década de 80, eu não tive esse privilégio de ver, de me ver na TV, de me ver nas séries, me ver nas programações. Então, através da terapia, a gente aprende a hackear esse sistema que colocaram na gente, aprende a desinstalar vários aplicativos que são você é inferior, ponto exe, você não vale, você não vai conseguir, você tem que ir desinstalando tudo isso, porque isso vai sendo impregnado através de várias microviolências que a gente vai sofrendo. Por exemplo, quando você se aproxima de uma mulher na rua e ela segura a bolsa, não parece, mas isso é violência, porque isso te ataca diretamente. Você é visto como alguém que é ameaçador, por exemplo. Então, se você se vê dessa forma, você não vai acreditar no teu potencial. Então, quando você vai para um coletivo onde tem vários homens, várias mulheres dispostos a crescer juntos, muita coisa é compartilhada. E aí, junto, você percebe que a dor do outro também é a sua dor. E aí cai naquilo que a gente estava falando, né, das relações abusivas. Você entende que quando você fere uma mulher negra, você está ferindo a si também, a si próprio, porque ela é uma extensão sua. Nós somos um. Essa que é a verdade. Então, a desconstrução, na verdade, é uma coisa de branco, porque devia ser construção, né? Você está construindo uma percepção acerca de você. Ou melhor, tudo bem, você está até desconstruindo algo que foi feito, mas esse feito é uma abstração, porque, na realidade, tudo isso que te passaram é uma mentira, né? Porque não tem a ver com a nossa história verdadeira. Por isso que eu acredito que não há emancipação em fontes ocidentais de conhecimento. Eu acredito que há informação, mas emancipação para o homem preto ou para a mulher preta, infelizmente, eu acredito que não exista em nada que seja gerido
por uma mente, uma doutrina, uma ideologia ocidental, simplesmente por ela não estar conectada à nossa ancestralidade. Por isso que eu dou tanto valor ao mulherismo africano. Poxa, de novo, muito boa fala. E eu queria falar assim, ó, galera, eu estou lendo as perguntas, fiquem tranquilos, mas, né, aula a gente ouve. E é isso que eu estou fazendo. Eu estou aprendendo junto com vocês. Eu também não tenho todas essas informações. Eu estou amando ter essa nutrição de conhecimento. E eu não tenho muita intimidade com o mulherismo africano. Eu ainda não tenho essa intimidade com o panafricanismo de modo geral. Estou entrando, né, conhecendo agora, e eu realmente estou adorando todas essas falas. Então, assim, calma, eu estou lendo, podem mandar. E no finalzinho não, né? No final ali, eu vou abrir para pergunta, para a gente poder fazer uma dinâmica bacana. Eu tava pensando aqui, né? Eu falei nesse instante que o homem preto é o que mais morre. E no Brasil, segundo o Atlas da Violência, a cada 23 minutos, um jovem negro é assassinado. Então eu quero saber de você, Humberto. Quando Apolo, quando você viu Apolo, quando você soube que Apolo viria, você se preocupou com o fato de a sua vida poder ser ceifada a qualquer momento? Sobre, poxa, meu filho com 5 anos, como você falou aí, entra numa loja, tá ali o segurança. Passa por uma mulher branca, ela pode achar que não é um bandido, fazer um alarde e seu filho sofreu alguma agressão. Porque uma coisa que eu costumo dizer é o seguinte: o homem branco atribui à mulher branca uma fragilidade, que essa fragilidade valida a violência dela sobre o nosso corpo, o homem preto, né? Que somos os algozes, mas não somos os algozes dela, nós somos os algozes das mulheres negras, mas isso aí é para um outro debate. Eu quero saber o seguinte: se esse medo em algum momento te travou e você teve que refletir, pensar para não, sei lá, entrar em pânico mesmo, né? Aquela coisa de não saber o que fazer. Com certeza. A gente mora numa região do Rio de Janeiro que, infelizmente, há um tempo atrás tinha muito tiroteio, muita blitz, muita questões assim entre polícias e bandidos. E eu lembro que eu tinha um receio muito grande em dirigir, por exemplo, o carro da minha esposa aqui, porque é um carro preto com isso filme, e eu sou preto também. Ou seja, o homem preto, ele morre por qualquer coisa nessa cidade. Então, eu realmente confesso que eu sempre evitei muito, sabe? Por exemplo, dirigir, que é uma coisa simples, né? Básica, mas é uma coisa que eu evitava demais. Agora está mais tranquilo aqui, eu me sinto um pouco mais à vontade. Mas anos atrás, né? 2018, 2019, eu ainda me sentia muito ansioso para, por exemplo, fazer uma coisa simples, né? Como dirigir um carro. E aí, quando eu soube do meu filho, tudo isso passou pela minha cabeça. E eu passei a me arriscar, entre aspas, muito menos. Porque tem coisas que para um homem branco não é se arriscar, mas para nós é. Então, eu sou obrigado a me policiar muito mais, né? Tem muitas coisas que eu gostava de fazer e gosto, que às vezes eu penso bem se realmente é válido, se é uma boa ideia, porque eu vou estar me expondo a uma possibilidade de acontecer alguma eventualidade, né, e realmente eu faltar para o meu filho. Então, quando você tem um filho preto, eu acho que você muda na hora, né? Porque especialmente se você for consciente e desperto para a forma como os homens negros são enxergados na sociedade. O preto que está dormindo ainda, ele não tem essa dimensão do que está acontecendo, então, mesmo que isso atinja ele de vez em quando, ele enxerga aquilo como coisas isoladas. Agora, a pessoa que entendeu que existe um projeto de branquitude e que esse projeto é nos excluir e mais ainda nos exterminar, nós homens negros, quem entende isso, eu acho que enxerga a vida de uma outra forma, né? Que uma pessoa branca vai chamar de vitimismo, eu acho, que essa é a palavra que eles gostam Ou mais mimimi. para... Mimimi, é como eles classificam a nossa cautela, mas na verdade é uma cautela consciente. Eu, por exemplo, não ando com braços para trás, que é uma postura que eu gostava de usar na minha juventude e adolescência, de ficar com o braço para trás, eu não faço mais isso.
eu não ando com mão no bolso. Eu adorava usar touca. Eu não uso mais touca, especialmente à noite na rua. Tem N coisas que eu não vejo mais condições de fazer, especialmente para não faltar, né, para não arriscar faltar para o meu filho. E outra questão também, além das coisas que eu não faço, é as coisas que eu passei a fazer. Nenhuma delas é cultivar amizades com pessoas que têm filhos pretos, né? Mesmo que eu não tenha assim uma afinidade incrível com essas pessoas, eu acho que é muito importante que o meu filho cresça com referências de amizade, referências de negritude ao redor dele, porque isso é uma coisa que faltou para mim, não houve essa busca consciente. E aí, quando eu me vi na vida, quando eu me dei conta, eu percebi que eu não tinha muitos amigos negros, e isso era uma coisa que eu não tinha como escolher, porque a gente cresce onde estão puxando a gente. Diz, quero ir para o lugar tal, eu quero fazer. A gente vai onde os nossos pais nos levam. Então, como meu filho não tem essa capacidade, eu preciso levar ele, por exemplo, até comentei numa live outro dia, no bailinho preto das crianças pretas que tem aqui no Carnaval, ou então tem um projeto chamado Criolice aqui no Rio de Janeiro que é muito legal, que tem desfile de moda para meninos e meninas negras, é bem bacana também. Tem várias atividades. A própria Azangeri, ela faz uma reunião no Parque Madureira com crianças pretas. Então, existem. Voltou? Tá mudo para mim. Tá me ouvindo? Ficou mudo. Não tô te ouvindo. Pronto, tá me ouvindo? Não te ouço.